Saudações a todos. Meu nome é André Luiz Andrade Simões. Apresentarei o trabalho intitulado Estudo numérico do desempenho de uma escadaria com drenagem subsuperficial empregando tubulação, do qual faço parte como coautor com Isabela Moreira Rodrigues, Lafayette Dantas da Luz, Luciano Matos Queiroz e Lúcio Sérgio Garcia Mangieri. A apresentação deste trabalho, assim como o artigo, fazem parte do 13º Encontro Nacional de Águas Urbanas, realizado em outubro de 2020. Em cidades brasileiras como Salvador e o Rio de Janeiro, por exemplo, há diversos bairros situados em terrenos acidentados, com edificações construídas em encostas. As pessoas que acessam essas localidades, em muitos casos, utilizam escadarias relativamente estreitas construídas em corredores situados entre as casas. Devido à elevada impermeabilização do solo, a ocorrência de chuvas pode resultar em escoamentos sobre as escadarias, com vazões elevadas, como vocês podem observar com estas imagens. Tal condição impede o trânsito seguro de pessoas, aumentando o risco de acidentes. Pensando nesse problema, o arquiteto João Filgueiras Lima concebeu um projeto em argamassa armada de uma escadaria que ficou conhecida como escadaria drenante, ilustrada neste desenho, ao longo da qual a água era captada por sistema denominado como guelra de peixe. Com o passar dos anos, devido ao uso e à manutenção precária dessas escadarias, ocorreram falhas, incluindo a falta de pavimentação de áreas adjacentes, fundações inadequadas e consequentes recalques diferenciais que resultaram em rupturas, acúmulos de água e proliferação de roedores e insetos, como relatado por Mangieri em sua dissertação de 2012. Em 1999, a Prefeitura de Salvador iniciou uma série de intervenções que incluíram a instalação de tubos de PVC sobre as escadarias, como ilustrado nessa foto. A substituição do canal existente no projeto original por tubulações de diâmetro relativamente pequeno podem ter resultado no estabelecimento de elevadas pressões na extremidade de jusante das tubulações, resultando na ruptura observada nesta imagem. Observem essa fotografia e comparem o tamanho dos pés de uma criança com as dimensões dos orifícios da grade situada em um patamar da escada, responsável por captar a água para que ela acesse a tubulação. Essas grades se transformaram em armadilhas para os pequenos pés das crianças e em passagens para roedores. Por esses motivos, muitas grades foram modificadas pelos moradores, resolvendo esses problemas, mas reduzindo a capacidade de descarga das mesmas. Com o intuito de ampliar a compreensão sobre o funcionamento dessas estruturas hidráulicas, esse trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o desempenho hidráulico de uma escadaria drenante composta por patamar superior com captação através de grelha convencional de boca de lobo e drenagem inferior com uma tubulação, empregando o modelo multifásico não homogêneo e o modelo de turbulência KY. Buscou-se especificamente calcular as vazões através da grelha e da escadaria, além das alturas de escoamento sobre a escadaria, ao longo da tubulação e a pressão máxima. Adicionalmente, foram avaliados os regimes de escoamento nessas estruturas. Com base nos dados levantados por Mangieri em 2012, foi concebido o domínio computacional com largura de 2 metros, altura dos degraus S igual a 0,18 metros, comprimento dos pisos L igual a 0,31 em metros, com 23 degraus e declividade da tubulação igual a S sobre L igual a 0,58. A grelha da boca de lobo é retangular, com 88 cm por 42 cm, com 12 orifícios retangulares com 19 cm por 4,7 cm, igualmente espaçados. O escoamento na escadaria drenante foi simulado com o uso de um software comercial, empregando as equações de conservação de massa e de Navier-Stokes com médias de Reynolds, escritas na forma do modelo multifásico não homogêneo. Nesse contexto, torna-se necessário modelar a turbulência, tendo sido empregado o modelo KY, que, segundo Bombardelli e colaboradores em 2011 e Simões e colaboradores em 2011, foi capaz de calcular adequadamente a posição da superfície livre de escoamentos em vertedouros em degraus. O domínio foi discretizado com uma malha de elementos tetraédricos capaz de se ajustar de modo adequado às formas irregulares do domínio. Uma forma de visualizar a posição da linha d'água em uma seção longitudinal pode ser obtida com a distribuição da fração volumétrica de uma das fases. Nesta figura é apresentada a fração volumétrica de ar, portanto, a cor azul indica a ausência de ar e a presença de água. A integração da distribuição de velocidades junto à saída superior resultou em uma vazão igual a 0,379 em metros cúbicos por segundo, sendo este valor igual a 77% da vazão total. Desse modo, a eficiência da grelha da boca de lobo foi calculada em 23%, considerando a vazão que escoa pela tubulação. Nota-se que a altura de escoamento na entrada da tubulação resultou um pouco menor que o raio do tubo,
estabelecendo-se uma curva do tipo S2 ao longo de sua extensão. Sobre os degraus, são vistas algumas cavidades de ar e uma superfície ondulada, indicando o padrão do escoamento de transição entre os regimes do tipo quedas sucessivas e deslizantes sobre turbilhões. Empregando as metodologias empíricas dos autores citados na legenda dessa figura, são identificadas as 3 regiões para os 3 regimes ou tipos de escoamento mencionados. O ponto corresponde ao presente trabalho, formado por S sobre L igual a 0,58 e S sobre a altura crítica igual a 1,17. Notem que ele ficou situado na região de escoamento de transição, indicando haver concordância entre a solução numérica obtida e as metodologias experimentais. Uma segunda comparação foi realizada com as alturas de escoamento ao longo de uma seção longitudinal situada no centro em relação à largura, como indicado aqui nessa imagem. Para a região de escoamento bifásico, a altura equivalente de água foi calculada com a integral de 1 menos a distribuição da fração volumétrica de ar ao longo do eixo y, perpendicular ao pseudofundo formado pelo alinhamento dos vértices dos degraus. Assim como realizado por Chanson em 2002, a integração foi feita até a altura de escoamento H90, que corresponde à fração volumétrica de ar igual a 90%. Nessas figuras são apresentados os resultados numéricos para a velocidade média adimensionalizada com a velocidade crítica ao longo do canal em degraus em função da posição x sobre a altura crítica, sendo x um eixo paralelo ao pseudofundo e com origem no primeiro degrau. As alturas de escoamento também foram calculadas e colocadas sob a forma de gráfico. Nota-se uma oscilação típica do regime de transição. Em comparação aos dados experimentais de Chanson, é possível ver que a informação experimental também aponta para a ocorrência de oscilações e certo espalhamento dos pontos. Embora tenham sido observados esses espalhamentos, foi possível definir 2 equações envoltórias para os resultados numéricos e dados experimentais, por meio das equações 2 e 3 desenvolvidas com este trabalho. O escoamento na tubulação apresentou profundidades decrescentes ao longo de sua extensão, com alturas de escoamento menores que o raio da tubulação e com escoamento uniforme estabelecido com H sobre D igual a 0,22, a partir de x sobre a altura crítica igual a 20,1 aproximadamente. Com a análise do adimensional H sobre a altura crítica ao longo da tubulação, foi possível concluir sobre a ocorrência de escoamento em regime supercrítico e com forma semelhante à de uma curva de remanso do tipo S2, originada em H sobre H crítico igual a 0,78. O valor uniforme de H sobre H crítico resultou igual a 0,37. O campo de pressões indicou a ocorrência de pressões máximas na base do conduto circular, como indicado neste gráfico, com pressão máxima de aproximadamente 21,5 kPa. É interessante notar a semelhança entre a localização da ruptura do conduto, destacada na fotografia de Mangieri, e o resultado numérico. Com os resultados obtidos, foi possível concluir, para as condições simuladas, que a drenagem da escadaria com uma grade na parte superior tem eficiência de 23%. Em tal condição, a vazão sobre a escadaria resultou em uma distribuição de alturas de escoamento que correspondeu ao regime de transição. Houve concordância entre o regime simulado e as metodologias experimentais para a previsão de ocorrência dos 3 possíveis regimes de escoamento. A distribuição das alturas de escoamento e velocidades médias ao longo do canal, considerando um plano longitudinal central, apresentou boa aderência aos dados experimentais disponíveis na literatura para o regime de transição. Considerando o espalhamento dos resultados numéricos e dados experimentais para a altura de escoamento e velocidades médias, foram propostas 2 equações envoltórias para essas grandezas, cujas formas representam adequadamente os mínimos e máximos. O escoamento na tubulação sob a escadaria resultou supercrítico e com alturas decrescentes no sentido do escoamento, com tendência assintótica ao regime uniforme e supercrítico, caracterizando o canal como de forte declividade. O valor máximo de H sobre D igual a 0,47 ocorre na entrada da tubulação. A partir de x sobre a altura crítica igual a 20,1, foi observada uma solução uniforme, em média, com H sobre D igual a 0,22. O cálculo da pressão máxima resultou em 21,5 kPa, localizado na transição entre o tubo e a caixa inferior. Pode-se inferir que canais menos extensos produziriam uma pressão semelhante, uma vez que ocorre um regime uniforme a partir de x sobre a altura crítica igual a 20,1. Aqui estão as referências citadas ao longo desta apresentação, com destaque para a monografia de Isabela Moreira Rodrigues, da qual decorre o presente trabalho. Agradeço a todos pela atenção. Registro também os agradecimentos à Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia pelo apoio ao projeto número 9169, que originou o presente trabalho. Agradeço também ao mestrado em Meio Ambiente, Águas e Saneamento, o MAASA.